Boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de programação e banco de dados comigo, professor Renato Montanher. Falaremos sobre joins, beleza? O que o join faz? Ele junta duas tabelas. Tá? Como assim junta? A gente vai ver isso agora. A cláusula join é usada para combinar linhas de duas tabelas ou mais tabelas, tá? Baseado em uma coluna relacionada entre elas, tá? Entendam coluna relacionada como chave estrangeira e chave primária dentre as tabelas que vocês já estudaram anteriormente. Geralmente é entre essas chaves, tá? Que já existem aí de chave primária, chave estrangeira e tudo mais. E através dessas chaves é que a gente consegue juntar, né? Fazer o join de fato desses registros. Veremos a seguir alguns exemplos. Imagine que nós temos a tabela order, beleza? Order tem order ID, que é o ID da ordem, né? Customer ID, que é o ID do cliente, né? E a data. Então nós temos uma tabela estruturada com essas colunas. Paralelamente, nós temos a tabela de customers, que seria a tabela de clientes, tá? Onde ele tem o ID dos clientes, né? Customer ID, tem o customer name, tá? Contact name e country. Acontece que essas tabelas têm uma coluna de conexão, que seria a chave estrangeira, a chave primária aí de uma tabela com a outra. E através dessa chave que a gente consegue fazer a junção entre o que tem na tabela de order, né, e o que tem na tabela de customer, através dessa ligação. Reparem que a gente tem aqui nesse exemplo aqui, o customer ID é igual nessas duas tabelas. Então, através desse dado que a gente vai fazer a conexão entre as informações dessas duas tabelas. Aqui nós temos um exemplo desse select considerando essa coluna, tá? Então, só para dar uma relembrada, aqui nós temos a área de projeção, tá? Que é o que? Tudo que vai aparecer no retorno. Aqui é o que o exercício pede. Eu quero que retorne o nome de usuário, quero que retorne a unidade do usuário, quero que retorne o preço aqui do produto que ele comprou. Então aqui a gente vai fazer, a gente chama de área de projeção, que seria o resultado projetado, tá? Aqui nós temos a tabela envolvida, né? From order. E através dessa tabela ela vai fazer a junção, tá? A junção com customer, tá? E qual que é a regra dessa junção? A gente vai utilizar a palavra reservada on, que quer dizer, meio que seria o nosso where, né? Quando diz respeito a join. Então, eu quero que você conecte order, inner join com customers, on, order customer ID seja igual a customers.customer ID. Sabemos que esse cara customers e orders é o nome das minhas tabelas, né? E aqui a gente fala qual que é a coluna que liga esses caras. E a coluna é qual? Customer ID. Então aqui a gente faz a junção de uma tabela com a outra.
Por fim, o resultado aí do nossa tabela de exemplo é essa tabelinha aqui embaixo, onde a gente tem exatamente o que a gente pediu para projetar, né? Aqui, customer name, order date. Exatamente aqui a gente tem essa parte da projeção e os dados, né? Então, utilizamos esse formato aqui, ó, para fazer a conexão entre uma tabela e outra. Nós temos vários tipos de junções, né? Dependendo de cada necessidade. Então aqui a gente tem o que a gente chama de... São exemplos visuais, né, dessas diagramas, da dinâmica que o join exerce aí no nosso banco de dados, tá? Então, para quem lembra, esse aqui é o diagrama de Venn, né? E aqui mostra visualmente o que acontece, tá? Então nós temos o inner join, que é todo o retorno, né? Que tem conexão com as duas tabelas, tá? E eu vou explicando já mais no detalhe cada uma delas, né? Mas aqui são todas as que existem: inner join, left join, right join, full order join. Inner join, combinação de chaves nas duas tabelas. Quer dizer o quê? Quer dizer que o ID tem que um ID de conexão tem que existir tanto na tabela 1 quanto na tabela 2. Então tem que as duas tem que ter correspondências de chaves, tá? Então tem que ser meio que existir essa informação nas duas tabelas para poder retornar o dado. Por exemplo, eu tenho uma tabela que tem nome e um ID aqui, por exemplo, que seria usuário, vai tabela usuário. E aqui eu tenho uma tabela de endereço, por exemplo, que vai ter ID, usuário e rua, por exemplo. Aqui eu tenho ID 1, aqui tenho ID 2, aqui eu tenho 3, 4 e aqui eu tenho 4. Nesse exemplo aqui eu vou colocar João, Maria, Renato. Digamos que a gente faça a conexão dessas duas tabelas pelo ID do usuário. Esse cara tem aqui nessa parte? Tem, então esse aqui entra. Esse 3 tem desse lado aqui? Não tem. Então esse 3 aqui não vai retornar o nosso retorno. 2 tem aqui? Não tem também. Então esse cara não retorna. 4 tem? 4 tem. Então vai acontecer o que? Vai retornar João, porque ele tem nos dois. Renato, porque tem nos dois também. Por quê? Porque é só o detalhe do meio. Seria só onde tem o match. Eu não sei escrever match. O match de chaves. Beleza? Isso que é o inner join, conexão interna. Entendeu? Esse é o rolê. Left join. Todos os dados da tabela da esquerda e os registros que tiverem combinações com chaves da direita. Então, o próprio diagrama já mostra um pouco da ideia. Então, nós teremos todos os registros existentes na tabela da direita, mesmo sem conexão com da direita, desculpa, todos da esquerda, mesmo sem conexão com a da direita, mas todos da direita que tenham conexão com a tabela da esquerda. Professor, mas e se não tiver combinação na direita? Então, não retornará nenhum dado dessa tabela, no caso da tabela da direita.
beleza? Então, o left join tem esse comportamento. Todos os dados da esquerda e somente só mais, na verdade, né, mais os dados que estão combinados, né, com ligados por chaves, acho que é melhor assim, ligados. Só ligados por chave com a direita. Beleza? Right join. Right join é a mesma coisa que o left join, só que acontece com os dados da direita. Então, retorna todos os dados da direita, e somente retorna da esquerda os dados que tiverem conexão, né, com o da direita. Conexão ou chave, né, com a da direita. Os que não tem combinação com alguma chave da direita não retorna, beleza? Se não tiver combinação na esquerda, não vai retornar nenhum dado dessa tabela, no caso, da tabela esquerda. Other join. Other join vai retornar tudo de tudo. Todos os dados da esquerda sem conexão com a direita, todos os dados da esquerda conectados com dados da direita e todos os dados da direita sem conexão com a esquerda. Então vai retornar tudo. Incredible. Exatamente, tudo. Então tende a ter result sets extensos, então vai vir muito dado, tá? Então geralmente é isso que acontece nesse tipo de join que a gente está falando. Na prática, gente. Então vamos começar a dar uma pensada aí em como que a gente enxerga isso aí na prática aí, em cima do exemplo que a gente tem aí do nosso exercício. Tá, então vamos imaginar que a gente precisa fazer o quê? O nome e valor da bolsa do estagiário, o número do pedido e data do pedido 20. Beleza? Onde está o dado nome? Está em pessoas. O dado nome está em pessoas. Então a gente vai ter que pegar essa informação de nome lá na tabela pessoas. O valor de bolsa tá lá em estagiários. Beleza? Então o valor de bolsa tá lá em estagiários. Então a gente vai ter que fazer uma conexão. A gente já está percebendo o quê? Que a gente tem que começar a olhar aqui. A gente tem que observar que eu tenho uma informação aqui. Uma informação aqui eu tenho que fazer um join entre a tabela que tem a minha informação com a tabela que tem a informação aqui em cima. Então eu já estou observando que tem um join aqui rolando, que eu vou ter que fazer no meu select. Aqui nós temos que pegar a parte do pedido, número do pedido e pedido data. Coisas que você tem que observar também é do pedido 20. Então aqui é onde vai estar nosso where. Só que observa que eu preciso trazer tanto os dados de pedido quanto os dados do estagiário. Então aqui eu preciso também observar que eu vou precisar fazer um join também com esse cara para eu conseguir identificar qual estagiário que estava envolvido para eu poder ligar com essa informação e ligar com a informação que está lá em cima do nome. Então, aí que a gente tem que sempre estar observando para conseguir montar nosso SQL.
Nesse sentido, como é que a gente montou a ideia do nosso SQL? Aqui, como eu já disse, nesse primeiro momento aqui, nessa primeira parte, aqui é a nossa área de projeção, tá? Que é onde eu decidi o que eu vou fazer aí, que eu vou retornar aí nos meus dados, beleza? Detalhes importantes que eu acho a gente sempre lembrar, esse pesnome aqui que tem, esse e, p, pad, é tudo que alias que eu utilizei, tá? Então, onde eu quiser falar pessoas, eu coloco P. Então, isso aqui é p.pesnome, é pesnome da tabela pessoas. Onde está E é referente a quem? Ao estagiário, beleza? Onde está pad é referente ao que? A definição de pedido, beleza? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho interessante sempre estar observando e lembrando vocês, beleza? Maravilha. Segundo ponto. Faço minha área de projeção, que essa área aqui é tudo que vai retornar. Projeção, projeção, tá? E eu falo de qual tabela que eu quero. Qual tabela? From pessoas, tá? Mas olha só que louco, eu quero juntar, grudar esses dados de pessoas com o meu dado, a minha tabela de estagiário. E baseado em qual coluna que eu vou ligar essas duas tabelas? A coluna pescódigo de quem? De pessoas, com a coluna pescódigo de estagiário. Beleza? Qual que é a próxima regra? Eu quero também ligar a informação de pessoas, né, com a tabela pedidos, que estou chamando de pad, onde o estagiário pescódigo está ligado com o estagiário código aqui de pedidos, tá? E reparem que aqui, nessa parte aqui que eu estou mostrando para vocês aqui especificamente, é a parte de conexão, de join, né, entre as colunas que estão ligando as tabelas, tá? Então aqui é simplesmente a parte de conexão de tabelas pelas colunas que estão correspondentes. É como se eu definisse que os meus dados, o mesmo dado está espalhado em várias tabelas e aqui eu estou pegando os pedaços dele para montar, tá? E essa regra aqui é diferente da regra que foi pedido, né, de ser o dado 20. Então aqui eu conecto, né, conecto junto as tabelas e eu quero que retorne somente onde o pé de número for igual a 20. Uma vez feito isso, aqui retorna aqui o meu dado, tá? Com o nome do meu estagiário, o valor da bolsa, a data do pedido 20. Beleza? E isso é uma ideia de que vai fazer o join, tá, gente? Isso é uma ideia. O professor pode ter mais de join com mais tabelas? Pode, gente. Tem muito lugar que você vai ter que trabalhar com um monte de tabela, buscando informação numa tabela, indo para outra, pegando informação para lá e por aí vai. Então, assim, é muito normal você ter tabelas extensas aí no dia a dia aí de quem trabalha com banco de dados. Beleza? E basicamente é isso, né? Não é um assunto muito complexo em alguns aspectos, porém exige alguns treinos você começar a visualizar essa ligação, essa leitura aí de tabelas aí e ligando essas colunas, né, pela forma que você tem que analisar o diagrama, entender quais são as colunas que conectam, porque às vezes não tem o mesmo nome, tá? Esse vídeo exemplo que a gente teve aí de código pessoa e código do estagiário, entendeu? Então assim, você tem que entender quais são os dados envolvidos, quais são as informações que se conectam,
para daí você pensar nos joins, tá? Mas a ideia do join é realmente juntar as informações, né, de uma maneira que o banco de dados entenda e você aplicar seus filtros caso você precise, beleza? É isso, gente. Obrigado pela atenção, bons estudos.